Pois é, o Marcelo falou do sistema, o sistema começou a me boicotar aqui com a internet. É absurdo isso, cara. O Brasil é terrível. Mas Tem estava isso ouvindo também, muita Betinho. Os aula caras estão ouvindo a gente, hein? do. Pois é, o professor Sérgio dando uma aula aí, o Marcelo sempre fala. Mas eu falei, eu acho que um pouco do que vocês todos falaram, né? A gente vive pouca profundidade nas coisas, as pessoas são muito vinculadas às amizades. Certamente o Sérgio, com o espírito crítico dele, ele faz mais jornalismo que muito jornalista que se prende a ficar ali sendo amiguinho né, do sistema para poder ganhar benesses, né? Então, assim, é cultural o nosso problema. O nosso problema é cultural, a gente precisa de mudar muita coisa disso. O Marcos acabou de falar que lá o sistema presidencialista ainda impera. A grande questão é que não é uma questão de ser SAF ou não SAF. A questão é de ser bem administrado. O Atlético, por exemplo, foi entregue. O Botafogo foi entregue. Mas falando do Atlético aqui, os caras fizeram erros seculares. Por um século o Atlético foi administrado mal. Aí vão falar assim, não, um século não, a partir da década de 80, beleza, a partir da década de 80 ali, o time começou a perder ali o tino sobre o negócio, e aí os caras, não dá, mas aí passa para o outro, e que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e aí o que acontece? Depois que a dívida chega na casa bilionária, você não tem o que fazer, todo mundo corre, e aí você fala assim, é isso ou é isso mesmo? Então, mudamos de endereço, mas o Botafogo, o Vasco, o Atlético ainda tem uma questão que ele sai disso um pouco pela questão patrimonial. O Atlético sempre teve um shopping ali, e aí agora edificou uma nova casa, mas essa casa agora já não é do torcedor, ele não sente que é do torcedor, só do torcedor, ele tem que dividir isso com os investidores, então assim, muda o conceito, cara, a gente está começando a reaprender essa ideia de que antes, nosso portal, que é um portal seríssimo, foi criado exatamente para falar sobre as finanças do Atlético, que eram assustadoras. Vocês lembram disso? Até pouco tempo o Atlético era a pior dívida do país. E aí a gente começou a traçar isso e mudar um pouco do perfil do torcedor que pensava só no 105 por 68, que é o gramadinho verde ali. Para a gente colocar assim, pô, cara, os caras não estão te mostrando esses gráficos aqui, não. É isso que está acontecendo com o clube. Esse clube gasta mais do que arrecada. E aí os caras começaram a pensar de uma forma diferente sobre isso. Hoje o atleticano pensa diferente. Só que agora ele tem que reaprender que talvez não seja tão interessante, porque os próprios investidores, com as suas intenções, boas em vários momentos, mas contestáveis em alguns outros, do ponto de vista do negócio, o Atlético fez isso muito rapidamente. O Atlético conversou com o tal de Peter Griff por um ano, cara. O cara, ele queria comprar o Atlético, mas não comprovou nada. Ele quis comprar, inclusive, o Botafogo. E não conseguiu, porque ele não conseguiu comprovar capacidade financeira. E aí o Atlético perdeu um tempo muito grande e acabou ficando com a SAF Mineira, que ainda assim é o melhor dos casos, porque pelo menos os caras têm raízes, né? E aí a gente entra nesse negócio que aparentemente é melhor, porque os caras são atleticanos, aí a gente vai entrar nesse discurso, os caras são vascaínos, mas os caras têm que ser atleticanos e competentes, vascaínos e competentes, botafoguenses e competentes. Só que aí depois eles começam a fazer igual o ministério, cara, de um governo qualquer, ou de uma secretaria de uma prefeitura qualquer. Você tem que dar cargos para os seus amigos, e aí só muda, às vezes, o formato, mas não muda. O Atlético aparenta, nesse momento, de verdade, sendo honesto, preciso ser correto aqui, temos muitas críticas aqui a fazer, mas o Atlético, nesse momento, começa a trabalhar cientificamente com seus processos. Ou seja, existe uma ideia para fazer futebol agora, que a gente está acompanhando. O futebol feminino está largado das traças, é uma obrigação que se colocou, né, de ter o futebol feminino. O Atlético ligou a tecla, aquela mesmo, ligou a tecla e não está preocupado com isso nesse momento. Tem que atacar várias questões. Tem uma arena que o Atlético, por exemplo, o Atlético terminou a Arena MRV com uma dívida de 440 milhões de certificados de recebíveis imobiliários. Com quem? Porque teve que pegar empréstimo para terminar a obra. E aí teve que começar a usar o estádio, o Botafogo teve lá, o Vasco teve. O Vasco teve na Arena, né? Ou não? O Vasco acho que não, Ainda né? não, ainda não.
Não, o Vasco foi no Mineirão. O primeiro jogo o Atlético perdeu para o Vasco. Foi a grande alegria do Vasco ano passado. Galo, inclusive, ajudou o Vasco a ficar na Série A. Mas o Botafogo teve, e o Atlético teve que começar a edificar, a fazer jogos para começar a rodar, girar essa máquina, girar a roda gigante financeira. Ou seja, ainda tinha resquício de limpeza de obra, quando o Atlético inaugurou contra o Santos, dia 27 de agosto, o seu estádio. Então, aí para quê? Para poder ir girando essa roda. Hoje o Atlético tem uma receita que saiu hoje, superior em poucos jogos na Arena esse ano, superior ao que o Atlético faturou o ano todo no Mineirão. Então, assim, porque o Atlético ali vai ter suas receitas, ele vai ter ali sua alimentação e tudo mais. Então, assim, os dois pilares para a sustentabilidade do Atlético serve para todos os clubes que têm um estádio, fazer uma boa gestão do seu estádio, fazer com que ali você tenha suas receitas, porque ali é importante ter um estádio, ser ele bem gerido, e fazer com que o clube tenha uma base sustentável. A base do Atlético, todo mundo lembra de Reinaldo, vocês lembram aí? Paulo Isidoro, tal. 80, cara, acabou. O Atlético virou um sucateamento que, para revelar um jogador, é um absurdo. É um clube de empresários, e aí o Galo tem que reconquistar isso, porque o time de hoje, estou afirmando para vocês, e não seria até nem bom falar isso, o time que o Atlético tem hoje está acima da sua capacidade financeira. Inclusive, o futebol do Atlético deu prejuízo de mais de 100 milhões. Estou falando do futebol, tá? O futebol do Atlético deu prejuízo de mais de 100 milhões na temporada de 2023. Só que a mensagem que está sendo passada é que o Atlético diminuiu a dívida em mais de 500 milhões. Por quê? Porque teve aporte da SAF. Então, preciso de uma leitura crítica também para que a gente entenda os dados. Colocaram dinheiro. Vão colocar uma vez? Vão. Mas vão colocar sempre? Não vão. Então, o Atlético ainda não consegue ser sustentável no futebol ainda. Entendido? O Atlético tem um time acima da sua capacidade para competir lá em cima? Estou falando isso porque eu tenho que falar jornalisticamente e não posso falar com o coração. É uma realidade. O Atlético tem o Hulk, tem que ganhar as competições. Em 2021, o Atlético teve um leve superávit no futebol, mas 2022 e 2023, que não ganhou, ele teve o déficit. Então, isso é uma realidade do Atlético, mas que eu acredito que seja também da maioria dos clubes. O brasileiro, né, Betinho? Aí. Então, dê uma... Posso falar um abraço. O ponto que eu queria falar é o seguinte, você tocou num tema que é muito interessante, o caso do Vasco. O Vasco, ele tinha uma dívida, quando ele foi negociado, que era 100 milhões maior que a do Fluminense. Ou seja, claro que tinha jeito. Era diferente, até eu continuo com a mesma opinião, que mais com 1 bilhão de dívida, o Corinthians tem mais de 1,5 bilhão, acredito eu, mas você tem condição de resolver fazendo boas gestões. Eu cheguei no Vasco em 2015 a 2017, o Vasco tinha triplicado a dívida em 6 anos e meio, na gestão do Roberto Dinamite. E com 3 anos de gestão, a dívida diminuiu. Isso não foi nós que falamos, não, foi a gestão subsequente. Fez o balanço e falou, a dívida diminuiu pela gestão subsequente em 45 milhões e pelo Conselho Deliberativo em 99 milhões. Então, na verdade, você tem como fazer. E o Vasco conquistou, o Vasco foi para a Libertadores e tal. Agora, é um trabalho que demanda tempo. É um trabalho que você tem que ter paciência, porque para você aumentar 400 milhões a dívida é mole, para você reduzir isso é muito difícil. E aí é uma pergunta mesmo que eu tenho para te fazer, de desconhecimento meu, tá? Em determinado momento, eu vi o Atlético fazer uma grande subida em termos de produtividade depois de 2 anos muito ruins, 2010, 2011, e o Atlético, de repente, ele teve uma... E havia sempre uma crítica que era feita de que o Atlético trabalhava muito em função de empréstimos com financeiros e que isso ia fazendo com que a dívida do Atlético fosse crescendo. O que aconteceu, de fato, após isso foi que essas figuras, que de repente são figuras abastadas no Atlético, elas chegaram e tomaram conta desse processo para que o Atlético não tivesse uma dívida crescente, ou, na verdade, ele a teve e com a questão da SAF, de você colocar 500 milhões, isso reduziu um pouco o dano que se via. Qual é a situação, de fato? Na verdade, o Atlético era um grande concílio, as pessoas que estão lá, inclusive hoje elas estão como investidoras, mas elas também participaram como patrocinadoras. Não tinham esse poder que tem hoje, mas os presidentes, tal, eles foram acumulando de um para outro, a cada triênio, né? Que é triênio aqui no Atlético. Então, a cada triênio ia jogando a bola para frente, os juros aumentando substancialmente. O Atlético acabou tendo que
perder, inclusive, parte do shopping para poder pagar parte dessa dívida agora há pouco. Então, o Atlético foi acumulando dívidas bancárias. O grande problema, o Atlético não tem grandes problemas trabalhistas, ao contrário do Cruzeiro e de outros clubes. O Atlético, os problemas são muito tributários, sabe? Tributários com a União e, no caso, juros com bancos. Então, o Atlético basicamente, esse é o perfil da dívida do Atlético. É banco, tributárias e outras contingências menores, sabe? Então, assim, que aí somam esse bolão. Mas a grande questão mesmo do Atlético é a enormidade de juros que o clube ficou devendo para esses bancos que foram múltiplos. E para os agentes. O Atlético também tinha aí uma dívida com... Até o André Cury aproveitou porque ele é profissional, não estou nem colocando ele como negativo aí, não. Ele é profissional, os outros foram amadores, ele foi lá e lucrou com o Atlético, como lucra com todo lugar. E aí, cara, o Atlético foi acumulando isso, passou do 2011, era o Calil, aí do Calil passou para o Daniel Nepomuceno, depois do Daniel veio o Sete Câmara, e aí o Sete Câmara chega em 2020 e fala, não dá para fazer nada, não contrata ninguém, e aí evita e chama os menin, que são donos da construtora e tal, para trazer mesmo, eles já apoiavam, mas para trazer mesmo, me salva aqui que o Atlético está ferrado. Que aí é o ponto de virada do Atlético, o Atlético é eliminado pelo Afogados, aí os caras falam assim, tem que entrar, tem que fazer esse clube rodar essa máquina. O Atlético estava em vias de um processo muito difícil de licenciamento da arena, porque era uma área complexa. Então, os investidores já estavam colocando dinheiro para fazer a arena, e eles precisavam de ter time, porque quem ia encher a arena era torcedor. Se não tem time, não tem como encher. E o processo era longo. Contrataram o Sampaoli pediu 20 contratações, aí o Atlético aumentou mais ainda essa dívida, que já era grande, para fazer essas contratações, enquanto se fazia o estádio. Então, aumenta-se uma dívida para adquirir atletas e para também fazer. E aí eles falaram, paga quando puder e como puder. Só que esse como puder e quando puder se tornou em moeda de troca em percentual de SAF agora. Entende? Então, assim, chega agora em 2022, 2023, final de 2023, segundo semestre, e aí eles consolidam a SAF, quando o clube está chegando ali a 1,8 bilhão de dívida. Tudo isso acumulado que você mencionou. Tu pega lá, 2011, já tinha dívidas, e vai acumulando, e vai multiplicando em juros, e aí o Atlético teve que fazer o quê? Como é que... Até entendo. Tinha que fazer time, o Atlético contratou 20 atletas em 2020. Só que aí era para... Monta o time. São Paulo faz o Atlético chegar em terceiro lugar, dá uma cara de Atlético que é diferente do que se via, porque o Atlético era todo mundo batia e virava a cara. E aí o Atlético começa a ter um olhar de, empolgação do torcedor. Tô finalizando. E é só para poder ser completo na ideia. E aí o Galo começa a ganhar os campeonatos, Sérgio. E aí agora começa a tentar equilibrar isso. Mas era uma situação de pires na mão que tinha que fazer para poder ter um estádio e ter um time. E a partir de 2021, o Atlético faz 5 contratações pontuais. Ganha o Campeonato Brasileiro com parte desse time do Sampaoli, contratou Hulk, Nacho, Diego Costa, Tietê e Dodô. E depois chegou o Nathan Silva. Só essa. Aí, a cada ano, o Atlético começa a pensar equilibradamente. 5, 6 contratações. Agora sim, o Atlético começa a pensar de uma forma mais sustentável. Mas ainda não é. Eu acho que resumir, se qualquer